Bom, show de bola. Meu povo, hoje eu quero conversar com vocês um assunto bem legal, cara, que é o seguinte. O formalismo de Lagrange, ele é um formalismo que prevê, ele nos dá informações sobre o movimento dos corpos, né? Só que ele é muito abrangente, porque ele pode ser usado para outras áreas da física, não só na mecânica clássica. Isso aí vocês já sabem. Só que existe uma outra coisa envolvendo o formalismo de Lagrange, que a gente começou a ter uma faísca, uma agulha, uma pequena ideia disso na aula passada, onde a gente começou a fazer exercícios. Né? Vocês começaram a perceber que quando uma grandeza não aparecia explicitamente dentro da sua lagrangiana, a gente dizia que a lagrangiana ela era independente dessa grandeza, e daí surgia alguma coisa sendo conservada. E é disso que nós vamos lidar hoje. Beleza? É nisso que nós vamos focar. O que será que tem por trás, né, de toda essa história aí? Bom, vocês viram em alguns exercícios que quando você fazia quando a sua lagrangiana não dependia lá da posição, aparecia uma quantidade sendo conservada, e essa quantidade às vezes era um momento angular, às vezes era um momento linear. Então, eu vou chamar isso de conservação do momento generalizado. Porque eu posso lidar com os dois momentos de maneira igual. Legal? Então vamos lá. Vamos pensar numa lagrangiana, então. Para uma lagrangiana, vamos botar assim, ó, lagrangiana, que ela não depende de alguma coordenada generalizada, então independente da coordenada, vamos botar assim, ó, da coordenada generalizada QI. Então, perceba, esse QI pode ser X, Y, Z, pode ser um ângulo, ok? Depende do sistema que você está tratando. Então, a coordenada generalizada. Se isso acontece, a gente sabe que a derivada da sua lagrangiana em relação a esta coordenada, ela tem que ser zero, né? Porque ela não aparece lá, e é uma derivada parcial. Só que se isso é verdade, olhando para a equação de Lagrange, e aí vocês lembram que a equação de Lagrange, ela tinha lá o dl dq, e do outro lado vai ter uma derivada em relação ao tempo, né? Uma derivada total aqui em relação ao tempo, de dl dqi, ponto. Lembram disso? dl dqi, ponto. E se o lado de um lado é zero, o outro lado também é igual a zero. Então isso aqui vai ter que ser zero. Certo? Mas o que isso significa?
Se a derivada em relação ao tempo desta quantidade é zero, é porque esta quantidade, dl, dq e ponto, tem que ser uma constante. Não é isso? Então, o que isso significa, galera? Significa que essa quantidade dl, dq, ponto, é uma constante, ou seja, não varia com o tempo, e aí, isso quer dizer que a sua lagrangiana, ela é invariante sob transformações da coordenada Q. Por exemplo, vamos supor que dl dx é zero. Então, a sua lagrangiana não depende da coordenada x. Isso quer dizer que você pode trocar na lagrangiana um x por um x mais um delta x, por exemplo, uma variação em x, que a sua lagrangiana ela fica invariante. Por quê? Porque a sua lagrangiana não depende de x. Então você pode mudar o x o quanto que você quiser. Ou seja, o seu sistema ele é isotrópico no x, ele é igual, homogêneo no x. Todas as posições x são igualmente válidas. Não existe posição x melhor do que a outra. O que é isso, por exemplo? É uma linha reta em x. Onde eu colocar um objeto numa posição x, ele vai ter, por exemplo, a mesma energia. Vocês estão entendendo? Uma partícula livre em cima de um plano, né, do eixo x ali. Então, quando a gente diz isso, galera, a gente diz que a coordenada x ela é cíclica. Por que ela é cíclica? Porque eu posso trocar a coordenada x por x mais um delta x, que o sistema se mantém idêntico, a lagrangiana se mantém idêntica. Beleza? Por isso que a gente chama isso de coordenada cíclica. Alguns livros vão chamar isso de coordenada ignorável. Esse termo ignorável, para mim, é meio pesado. Eu não gosto muito porque dá a sensação de que você está jogando fora, né? Mas não, ela existe, pô. O sistema tem lá a coordenada x, só que ela não é relevante, ela não é uma coordenada que vai te dar informações energéticas para o sistema. Tudo bem? Tanto é que você pode trocar os valores dessa coordenada aí que a sua lagrangiana não vai mudar. Então, vou escrever isso aqui para vocês. Ó. Isto significa que a quantidade dl dq i ponto é constante, né? Vou botar assim, ó, já que eu escrevi constante ali, eu vou escrever agora que ela é conservada. É conservada. Ok? E QI, QI, sem o ponto, a coordenada QI, ela é chamada vou botar aqui, ó, de variável cíclica. Beleza? E aí vamos aplicar isso para duas situações bem simples. Primeiro, vamos pensar numa partícula livre. Vamos pensar na partícula livre.
tá de azul escuro. Então, primeiro exemplo aqui, ó, partícula livre. Uma partícula livre, galera, a gente sabe que ela está na ausência de forças, né? Se não tem força, não tem energia potencial. Então, a única energia que essa partícula tem é a energia cinética. Se a única energia é a energia cinética, a nossa lagrangiana nada mais vai ser do que energia cinética, né? E a energia cinética, se você colocar isso em termos das coordenadas, eu posso escrever que vai ser uma soma, né, de 3 dimensões, por exemplo, de m vezes o x ponto i ao quadrado sobre 2. Legal? Aí o x1 é x, x2 é y, x3 é z. Então tem as velocidades nos eixos x, y e z ao quadrado. Bom, percebam que se a lagrangiana é só isso, ela não depende de x, nem de y e nem de z. Ou seja, a derivada da lagrangiana em relação a qualquer coordenada xi, pode ser x1, x2 ou x3, isso vai dar zero. Legal? Se isso é verdade, olhando para a equação de Lagrange, a gente sabe que a derivada em relação ao tempo de dl de x ponto i, isso também é zero. Essa é a equação de Lagrange que nos diz, não é isso? Vocês já estão acostumados com ela, não vou ficar repetindo ela mais. Consequência, a quantidade dl dx i ponto é uma constante. Não é isso? Então vamos derivar a minha lagrangiana. Então dl dx ponto i é igual a uma derivada de dx, né? Ponto, de m, aí tem uma soma aqui, né? Uma soma em i até 3, de m, x ponto i ao quadrado, sobre 2. Então tem que derivar esse troço. Quando a gente derivar esse troço, eu vou evitar, para a gente não ter ambiguidades, tá, galera? Quando você faz ou produtos ou derivadas com essas coordenadas, aí, com esses índices, a gente não repete os índices, a gente deixa agora aqui uma soma, por exemplo, em J, e aqui um XJ, porque se eu deixo I aqui e I aqui, eu estou falando que eu estou tomando apenas derivadas nos mesmos índices, tá? E eu tenho que levar o caso geral. Então, se eu tenho que levar o caso geral, a gente muda o índice da letra. Isso não quer dizer nada, né? Porque o J vai de 1 a 3, assim como o I vai de 1 a 3. Então, isso não tem problema nenhum. O lance é que quando você faz essa derivada aí, percebam, é uma derivada parcial. E ali é uma soma. Então, essa derivada somente vai pegar quando o I for igual a J. Tá bom? Só vai pegar quando o I for igual a J. Eu vou escrever isso da seguinte maneira. dl dx ponto i. Isso vai ser igual, porque quando o i for diferente de j, isso quer dizer que eu estou derivando o y em relação a x, né? Ou o z em relação a y. Isso vai dar zero. Então, só vai sobrar a parcela quando o i for igual a j. Aí sim eu estou trazendo do caso geral para o caso específico. Em outras palavras, eu posso escrever assim, ó, sem problema algum, tá? Vai ser uma soma de J3, né, que tem um quadrado. Quando você deriva mx ao quadrado, né, por x, cai o 2, aí fica mx ponto i isso
escrever assim. mx.i. Aí você fala, professor, cadê o somatório? Não, o somatório não tem. Por quê? Porque eu matei e fiquei apenas com uma parte, que é a parte que tem a coordenada que bate com a derivada. Então, quando era y ponto, vai ser o x2. Quando for o z ponto, vai ser o x3 e assim por diante. Então, é isto aqui que está sendo conservado. Isso aqui é constante. Só que, galera, o que é massa vezes x ponto? Isso é velocidade. Então, está dizendo que a coordenada do momento linear na direção i é constante. Então, quando uma coordenada retangular x, y, z é cíclica, qual é a consequência? Momento linear se conserva. E aí vocês percebam que isso faz muito sentido, porque eu estou falando que tanto x, quanto y, quanto z são indiferentes dentro da minha lagrangiana. Isso é um plano. Se isso é um plano, e eu tenho uma partícula livre num plano, a quantidade de movimento dessa partícula não tem por que mudar. Por quê? Porque não tem força. Porque é uma partícula livre. Olha como tudo se encaixa, galera. Então é uma análise que vem a partir do momento em que você não tem uma variável dentro da sua lagrangiana explícita. Isso faz com que alguma grandeza se conserva. Nesse caso é o momento linear. Bonito? Vamos pegar mais uma. Imagina agora uma partícula, tipo a Lua, próxima ao planeta Terra. Presa, isso aqui vai ser legal porque a gente vai falar disso mais lá na frente, presa a um potencial gravitacional. A gente sabe que o potencial gravitacional, né, vocês já viram isso lá em Mecânica 2, se eu não me engano, isso vai ser menos, né, a constante vezes a massa de cada um deles, vou botar em sobre a distância entre eles. Legal? E aqui, como o seu potencial só depende da distância, galera, nós temos aí um movimento em torno de um centro, né? O movimento em torno de um centro, vamos pensar em duas dimensões, por exemplo, a gente vai usar coordenadas polares, né? E aí as coordenadas planas e polares, em duas dimensões, vão ser dadas apenas por, nós já fizemos essa conta, r ponto θ chapéu mais r θ ponto θ chapéu. Não é isso? A direção é r, a direção θ. Bom, como fica a nossa lagrangiana? A lagrangiana é igual a energia cinética menos energia potencial. Então, m, velocidade ao quadrado dividido por 2, menos U de R. Substituindo, ficamos com m sobre 2. E aí, galera, a velocidade, lembra que é o produto escalar da velocidade com ela mesma. Então, eu vou ter aí a soma das componentes ao quadrado. Então, fica r ponto ao quadrado mais r ao quadrado θ ponto ao quadrado. Legal? Essa é a energia cinética. Menos a energia potencial. Como já tenho menos, vou botar um mais Gzão, Mzão, Mzinho sobre R. Pronto. Esta é a lagrangiana. Quando você olha para essa lagrangiana, quem é aí que está faltando? Ou seja, qual é a coordenada que não aparece explicitamente na sua lagrangiana? O R ponto está aí e o R está aí. Então não é o R. Quem não aparece aí é o θ. Só aparece o θ ponto, vocês estão vendo? Isso quer dizer, galera, que quando você faz uma rotação em torno de um centro, né, você está aqui e você gira para cá,
de um ângulo θ, a lagrangiana é a mesma. A lagrangiana só vai mudar, por exemplo, se a Lua, né, no caso aí, se a gente estiver falando da Lua, daqui para cá, a lagrangiana não muda. Só vai mudar se a Lua ficar mais longe ou mais perto. O que faz muito sentido. Porque se você mudar o R, olha aí o R, você vai mudar a força gravitacional. Então você vai ter uma energia diferente. Então percebam que o θ é a nossa variável cíclica. Por quê? Porque eu posso girar em torno do centro que o sistema é igual. Tanto faz para o sistema, a Lua está à direita, ou está acima, ou está na frente. Se a distância for a mesma, a energia é a mesma, pouco importa. Ou seja, o sistema, galera, é simétrico no espaço. Beleza? Para todas as direções eu tenho a mesma, digamos assim, distribuição energética. Beleza? Nesse caso, a gente fala que como é que fala? A gente fala que o espaço ele é isotrópico. Beleza? No outro caso lá, o espaço era homogêneo. Aqui o espaço ele é isotrópico porque ele é igual em todas as direções. Ok? Bom, então vamos lá. Vou escrever isso aqui para vocês. Nesse caso, a lagrangiana é invariante por transformações, né, ou variações, então, assim, ó, variações em θ, galera. Ou seja, do tipo em que o θ ele possa ser trocado por θ mais um Δθ, uma variação em θ, né? E aí o meu sistema não muda. Deixa eu só arrumar esse θ aqui. Ficou muito pequenininho. Então ele pode ser variações do tipo θ mais Δθ, ou seja, o que significa variações desse tipo? Significa rotações, né? Ou seja, por rotações. Então, resumo, a minha lagrangiana, ela é invariante por rotações. Portanto, o que vai acontecer? O dl, a derivada da lagrangiana, em relação a θ, é igual a zero. Se ela é igual a zero, isso quer dizer que já vamos fazer logo? Já sei então que a derivada dl de θ ponto é uma constante. Então, percebam, existe uma simetria em relação ao θ. Então, θ é chamada de variável cíclica ou variável ignorável. Vamos ver quem está sendo conservado? Então, se agora a gente derivar o dl de θ ponto, fica assim, ó. dl de θ ponto. Que é isso? É o d de θ ponto. De todo aquele trocinho lá, m sobre 2, que multiplica o r ponto quadrado, mais
R quadrado, θ ponto, θ ponto? Isso, θ ponto ao quadrado, mais G, Mzão, Mzinho, sobre R. Opa, tinha feito uma chave, né? Vou botar uma chave aqui. Legal. Então, vocês estão vendo que essa derivada aí só vai bater onde tem θ ponto. E só tem θ ponto aqui. Então, o dl de θ ponto vai ser igual lá, o θ ponto tem um 2, cai o 2, cancela com 2 lá embaixo, fica m r ao quadrado vezes o θ ponto. Isto é constante. Só que vocês bem sabem que este cara aí é o momento angular. Então, quem está sendo conservado é o momento angular. Então, olha que doideira, cara. Quando você tinha lá uma variável cíclica retangular, isso quer dizer que o momento linear se conserva. Quando você tem uma variável cíclica, que é o ângulo, aí o momento angular se conserva. Olha como as coisas vão se encaixando. Ou seja, existe aí uma lei de simetria. Se eu tenho simetria em coordenadas retangulares, eu tenho uma conservação do momento linear. Se eu tenho uma simetria em coordenadas angulares, então eu tenho uma conservação do momento angular. Então, sempre que eu tiver algum tipo de simetria, eu tenho algum tipo de conservação. Olha que genial isso. E aí, você pode estar se perguntando, professor, você já falou da coordenada, né? Tanto retangular quanto angular, mas a minha lagrangiana, ela pode depender do tempo, não pode? A priori pode. Mas então, e se o tempo não aparece? É uma das coisas que está lá como implicitamente, né? Ela não aparece explicitamente. Ah, então quer dizer que quando eu tenho tempo fora do jogo, será que eu também tenho alguma conservação? E a resposta é sim. Só que para enxergar a conservação dessa quantidade, que é a energia, a gente vai precisar fazer uma matemática um pouco mais enjoada. Por quê? Porque a sua lagrangiana, ela só depende de Q, né, e das suas derivadas em relação ao tempo. Então, o tempo aqui é um parâmetro. Então, a gente precisa fazer uma análise um pouco mais enjoadinha aqui. Então, vamos com calma. Mas até aqui, tá tudo bem? Posso seguir? Professor, Diga. então, para esse sistema aí que o senhor montou, não vai importar a posição, esse teto aí. Isso, a posição angular. Mas a posição radial, sim, ela importa. Agora, a angular, pouco importa para o sistema. Tipo, a ideia é, não existe um privilégio para a Lua estar com um ângulo de 0 graus ou um ângulo de 180 graus. Não existe uma posição privilegiada, é isso que está dizendo. A posição ela é igual, está aqui ou está ali, a energia é a mesma, tudo acontece de maneira igual. Tudo bem? Isso para um mesmo R, né? Isso para um mesmo R, justamente. Beleza. Show. Então, bora para a conservação da energia. A gente viu a conservação do momento, agora a gente vai para a conservação. Bonito isso, né, cara? Da energia. Bom, e aí então a conservação da energia ela vem da ideia de que a lagrangiana não depende do tempo. Então, eu vou escrever um textinho aqui, porque essas coisas é importante vocês terem. Então, olha só. Para forças conservativas,
A gente sabe que as energias potenciais, né? As energias potenciais são independentes do tempo. Beleza. Isso quer dizer o seguinte: se as energias potenciais são independentes do tempo, isso quer dizer que a lagrangiana ela também vai ficar invariante por translações temporais. Então o tempo vai passar, mas a lagrangiana não vai mudar. Então nesse caso aí, quem vai ser invariável, quem vai ser cíclico, é a variável tempo. O tempo passa, mas o sistema é o mesmo. O sistema não muda. Perceba que se houvesse forças dissipativas, aí não. Lembra lá do oscilador amortecido? Um tempo posterior não é a mesma coisa, o movimento não é igual no tempo passado. A equação, o movimento vai mudando. Por quê? Porque o tempo vai fazendo com que o movimento vai perdendo amplitude, né, do movimento do sistema harmônico amortecido. Já no harmônico simples, que não tem amortecimento, o tempo pode passar, mas o movimento continua o mesmo. O movimento agora ou o movimento amanhã é igualzinho. Então, nesse caso, eu não tenho, eu tenho uma invariação temporal. Eu tenho que a lagrangiana ela é invariante por translações temporais. Faz sentido, né? Então, assim, a lagrangiana é invariante por translações temporais. Temporais. Certo? Ou vou continuar aqui, ó. Existindo, portanto, uma simetria no tempo. E aí já nós vamos chegar num teorema, cara, que quem desenvolveu esse teorema foi uma física alemã chamada Netter. Cara, e ela foi, assim, um espetáculo de cientista. Só que, como ela era mulher numa época complicada, né, ela foi meio que deixada de lado, assim, na história. Mas ela merecia e muito um reconhecimento. Hoje, assim, ela é muito reconhecida. Mas na época, a galera meio que deixava um pouco ela de lado. Mas ela era um gênio, cara. Ela era genial. E ela escreveu um teorema de simetria para isso. Tá? A gente vai só dar uma pincelada nesse teorema aqui. Eu joguei um vídeo para vocês lá no grupo, né, do grupo de vocês, da Mecânica Clássica, que fala sobre o... O cara também dá uma ideia geralzona do que é o teorema de Netter. E se vocês tiverem curiosidade, vocês procurem mais depois. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Se eu tenho que a minha lagrangiana não depende do tempo, eu vou pensar numa derivada, né, em relação ao tempo,
da minha lagrangiana. Vamos considerar inicialmente que a lagrangiana ela vai depender de Q e QI ponto e do tempo. Opa! Não. Não. É. Oh, rapaz. O que eu vou fazer? Eu vou derivar essa lagrangiana em relação ao tempo. Beleza? Cada coordenada aí, galera, é uma coordenada diferente. Então, eu tenho Q1, Q2, Q3. Então, quando a gente deriva, eu tenho aqui que somar, né, todas as coordenadas em I. E aí eu tenho que aplicar a regrinha, né, do produto. Estou fazendo uma derivada total. Então, como essa lagrangiana depende das três coisas, do QI, do QI ponto e do tempo, então aqui eu vou ter uma regra da cadeia. Então, DL, DQI, aí DQI, DT. Não é isso? Beleza, essa é a primeira coordenada. Vamos para a segunda. Mais DQI ponto. Desculpa, DL, né? DQI ponto. E agora DQI ponto. DT. Certo? Mais o último parâmetro, que é o DL. Eu vou ficar sem espaço, não. Mais DL, DT. Certo? Aí você fala, professor, por que o DL e DT não está dentro da soma? Eu botei ele fora da soma. Cara, porque o tempo não existe coordenada temporal, né? Só existe uma coordenada temporal. Não existe um tempo no eixo X, um tempo no eixo Y, um tempo no eixo Z. Existe apenas o tempo. Né? E aqui na mecânica clássica, o tempo ele é igual para todas as direções. E para todos os referenciais. Coisa que vocês viram na moderna, que não é assim. Na relatividade, o tempo depende do referencial. Mas, enfim. Imagina jogar isso aqui lá para a relatividade, né? Como a coisa já começa a ficar um pouquinho mais complicada. Mas existe tratamento. Então, ó, usando a equação de Lagrange, e aí eu vou só reescrever ela aqui por uma questão de formalismo, tá? Então, DL DQI, né? Ela é igual a DT de DL DQI ponto. Eu vou jogar isto lá na equação de cima, tá? Então, temos o seguinte. Vou voltar lá. Vocês estão vendo que aqui aparece um DL DQI? Então, eu vou jogar o que ele significa na equação de Lagrange aqui. Então, no lugar desse DL DQI, vai entrar o DDT do DL DQI ponto. Então, vamos ficar assim, ó. Derivada total em relação ao tempo da minha lagrangiana é igual a uma soma em I. E aí eu já vou jogar aqui, tá? Ó, no lugar daquele DL DQI vai entrar o DDT de DL DQI ponto. DL DQI ponto. Vezes... Deixa eu até trocar de cor aqui, para vocês enxergarem direitinho. Vezes esse bichinho aqui. Só que esse bichinho é a derivada do Q em relação ao tempo. Esse cara nada mais é do que o Q e ponto. Né? A mesma coisa vai surgir aqui. Ó. Esse cara aqui vai ser o QI
2 pontos, porque é a derivada do Q ponto em relação ao tempo. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar agora Q e ponto, mais, deixa eu botar aqui nossas chaves, ó, mais o DL de Q e ponto, vezes o Q, 2 pontos. Então, aqui, 2 pontos, ok? Fecha, mais DL dt. DL dt. Muito bem. Eu vou poder escrever isso da seguinte maneira, galera. Vocês sabem que esse pedaço aqui, esse pedacinho aqui, ó, DL dq ponto, a gente já deu um nome para ele, né? Ele é o momento generalizado. Então, eu vou chamar isso aqui de PI. Beleza? Só que eu estou derivando dt, ddt do PI. Então, quando eu derivo ddt do PI, isso é o PI ponto. Tá? Então, vai surgir aqui, ó, vai ficar assim. dl dt é igual a uma soma I, de quem? De PI ponto, porque é o momento generalizado derivado em relação ao tempo, vezes o Q ponto, mais, olha só, o DL de QI ponto. De novo, é o momento generalizado. Então, fica PI, só que agora eu não estou derivando, né? Deixa eu botar ele aqui também, ó. Esse cara aqui é o PI, é o momento generalizado. Não estou derivando ele, então fica sem ponto. Quem está derivado é o QI do outro lado. Então, vai ficar agora Q, 2 pontos. Então, Q e 2 pontos. Isso aqui é o que está sendo somado, mais DL dt. DL dt. Cara, olha o que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo que essa soma que está dentro dos parênteses parece uma coisa do tipo a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo? Vê se vocês concordam comigo. Estou multiplicando P ponto vezes Q ponto, mais depois o P vezes o Q ponto. Então, uma hora eu derivo um, outra hora eu derivo outro. Vamos ver se vocês conseguem entender isso da seguinte maneira. dl, então, dt, vai ser igual a uma soma em I de d dt de um produto PI Q ponto. Vê se vocês concordam. Faz a derivada aí, a regra da cadeia. Derivada do primeiro vezes o segundo, aí dá esse termo aqui. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo, aí dá esse termo aqui. De acordo? Legal, né? Mais dl dt. Show de bola. Eu vou passar, galerinha, esta soma para a esquerda. Então, eu vou escrever assim, ó, dl dt menos esta soma em I de ddt de PI Q ponto. Tudo isto é igual a DL. Cuidado que uma coisa é você derivar parcialmente, né? Outra coisa é você derivar totalmente. Por isso que essa derivada parcial a galera chama de del. Para diferenciar do D. Mas eu acabo fazendo tudo a mesma coisa, né? Enfim. Coisas do costume. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa derivada em evidência. Tá? Porque vocês estão vendo que tem uma derivada em relação ao tempo aqui, uma derivada em relação ao tempo aqui. Então, eu vou tirar ela, as duas, vou fatorar, vai ficar derivada, então, em relação ao tempo. De quem? De L menos
uma aumentada aqui, L menos um somatório de PI, QI, ponto. Certo? Tudo isto é igual a DL del T. Show. Só que se eu tiver uma lagrangiana que não depende explicitamente do tempo, ou seja, se dl dt parcial for igual a zero, temos que esta derivada ali vai dar zero, né? Se a derivada é zero, galera, é porque o que está dentro da derivada é constante. Ou seja, L menos a soma em I de PI, QI ponto, isso tem que ser uma constante. Todo mundo de acordo? Eu vou chamar isso aqui de relação 1, a gente vai voltar nela jazinho. Porque agora eu quero trabalhar um pouco esta soma. Mas antes, para trabalhar esta soma, nós vamos pensar no seguinte, galera. Vamos tentar trabalhar com coordenadas retangulares, beleza? Porque eu sei que coordenadas retangulares, elas têm os seus eixos fixos, né? Quando eu escolho x, y, z, esses caras não mudam com o tempo, porque eu não tenho o meu sistema rodando. Eles estão presos. Quem se mexe aí é o sistema, né? Que eu estou medindo a posição em relação ao centro. Quando você vai para coordenadas esféricas, por exemplo, esses caras giram junto, né? Isso dá uma complicação porque eu tenho derivadas temporais deles. Beleza. Então eu vou pensar que eu tenho agora então coordenadas retangulares, vou trabalhar com um sistema de coordenadas retangulares para facilitar a minha vida. E aí, o que acontece? Vocês viram que a gente podia, lá nas aulas passadas, a gente estava escrevendo, por exemplo, as coordenadas generalizadas QI em função de x, de y, de z, né, de r, θ, e vocês lembram disso, né? Tanto é que a gente escrevia lá, quem é o Q1? O Q1 era r seno θ mais não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, a gente escrevia as coordenadas generalizadas em termos das coordenadas reais, as coordenadas físicas. Tudo bem? Só que se eu posso fazer isso, eu posso inverter, né? Ou seja, eu posso escrever a coordenada real em função das coordenadas generalizadas. Então, vamos com calma. Vou escrever isso aqui, ó. Podemos escrever as coordenadas cartesianas retangulares, as coordenadas cartesianas né, em função das generalizadas. Todo mundo de acordo, né? Ou seja, isto é, eu tenho, por exemplo, uma coordenada, um vetor posição R, esse vetor posição R escrito em coordenadas retangulares, nada mais é do que uma soma em I de quem? Da componente xi na direção EI. Né? Isso em 3 dimensões, a gente soma até 3. Beleza. Só que agora, eu estou pensando que esse xi, ou seja, as componentes, esse cara é função de todas as minhas coordenadas generalizadas QI e do tempo, por exemplo.
né? Ou seja, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, até o último N. Até o último N. Então, quando a gente faz isso, eu posso escrever a seguinte coisa. Se eu tomo a derivada em relação ao tempo do vetor R, eu vou ter o vetor R ponto, ok? Só que aí eu preciso considerar as componentes. Aí, além das componentes, eu preciso levar em consideração as coordenadas generalizadas. Por quê? Porque o x depende das coordenadas generalizadas. Então vai ficar uma coisa assim, ó. Eu vou manter a soma aqui de i, que vai até 3, beleza? Quando eu derivar o x, galera, eu vou ter então o dxi em relação ao QI, ok? Regra da cadeia, né? dqi em relação ao tempo. Então, estou derivando o xi, e aí mantive esse cara aqui fixo. É i. Mais, aí agora a regra da cadeia, né? Mais a soma em i do xi vezes a derivada em relação ao tempo, agora do como é o nome? Versor? Não. Vetor unitário. dt. Só que a gente sabe que isso aqui é zero. Porque esse cara aqui não varia no tempo. Por isso que é legal a gente trabalhar agora com coordenadas retangulares. Esse cara não varia no tempo. Então a derivada é zero. Diferentemente da parada quando for esférico, né? Porque aí eu vou ter o dθ chapéu dt, ele existe. E aí isso traz complicações. Só que, vocês estão vendo que eu tô fazendo uma soma em i, galera? Aqui a gente tem que tomar um cuidado muito, muito, muito forte. O meu x, ele vai depender do Q1, do Q2, do Q3, do Q4. Isso significa que eu não posso misturar esses índices. Então eu vou mudar o índice aqui, ó. Beleza? Porque não necessariamente é o x1 em relação ao Q1, x2 em relação ao Q2, não necessariamente. É o x1 derivando em relação ao Q1, é o x2 em relação ao Q1. Não necessariamente os índices são iguais, porque um índice está atrelado à dimensão do x, que são 3, e o outro índice, que é o j, então aqui vai aparecer um outro j, está associado ao número de coordenadas generalizadas. Ok? Então, aqui eu vou ter uma outra soma em J, que vai ter o número de coordenadas generalizadas no meu sistema. Tá bom? Então, são coisas diferentes. Legal. Então, como eu abri isso dessa maneira, eu vou agora condensar tudo da seguinte maneira. Assim, ó, vou fazer apenas uma soma em J de quem? Volta o EI para dentro do XI e a somatória toda vira o R, tá? Então eu vou fazer assim, ó, dr dqj. Então toda a soma do I está dentro do vetor R agora. E o Q dqj dt vira o QJ ponto. Pronto. É isto. Entenderam o que eu fiz? Eu juntei de novo a base, né, a soma dos vetores unitários, junto com xi. Isso virou o meu vetor R. E deixei agora a soma em J. Legal, o que eu vou fazer agora? Eu estou atrás da energia cinética. Lembra que a energia cinética é a velocidade ao quadrado. A velocidade ao quadrado é o vetor velocidade vezes ele mesmo. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou multiplicar o vetor velocidade vezes ele mesmo. Então, dessa forma. O vetor R ponto escalar com ele mesmo, isso me leva ao R ponto quadrado, né? E aí, eu vou multiplicar aqueles caras lá atrás. Uma soma em J, que era o dr dqj,
vezes o QJ ponto, vezes ele mesmo. E aí, como agora é ele mesmo, para não ter ambiguidade, eu vou considerar um novo índice. Então, uma somatória eu vou chamar de K, de DR, DK, DQK, vezes um QK ponto. Certo, galera? É isso que a gente está fazendo. Bom, então isso aí vai ser a velocidade ao quadrado. O que eu quero agora? Eu quero a energia cinética. Então, portanto, a energia cinética a gente sabe que é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, né? Eu já tenho aí a velocidade ao quadrado. A energia cinética, vamos considerar não uma partícula, mas um bocado de partícula, porque aí a gente pode, se a gente considera uma, talvez a gente possa perder informação, né? Então vamos generalizar. Vamos pensar que eu tenho várias partículas. Então, portanto, energia cinética para um sistema de um número alfa de partículas, a energia cinética para um sistema de alfa partículas é dada por... Vamos lá, ó. K é igual a... Galera, se eu tenho várias partículas, eu tenho que somar a energia de cada partícula. Então, eu vou somar em alfa, tá, para o número de partículas, de meio de mv quadrado. Então, vai ser a massa da partícula alfa vezes a velocidade da partícula alfa ao quadrado. Nada demais, né, galera? No lugar da velocidade, no lugar do r ao quadrado, eu vou substituir esta equação aqui, ó, esse trombolho feio que está aqui. Vamos lá. Então ficamos com K é igual a uma... Vou tirar o meio, tá, aqui para fora, ó. O meio ele é constante. De uma soma em alfa. Meio de uma soma em alfa. N alfa. E aí agora eu vou colocar aquelas duas somas multiplicadas lá em cima. Então vamos com calma, ó. Vai ter uma soma em J de dr dqj vezes o que j ponto vezes um outro cara, que é uma soma em K. Opa. Vou deixar mais juntinho aqui. Uma soma em K de dr, o vetor R, dq K vezes um QK ponto. Legal? Então vocês estão vendo aí que eu tenho três somas, né? Uma soma em alfa, a soma em alfa é a soma do número de partículas, uma soma em J e uma soma em K. O J e o K representam aí as quantidades de coordenadas generalizadas do seu sistema. Então eu vou juntar o J e K numa soma só e vou reorganizar os termos assim, ó. Energia cinética é meio. Vou botar uma soma aqui, ó, IJ K, então estou somando, é uma soma dupla, tá, dos dois índices. Vou botar a soma em alfa aqui, que é uma soma de natureza diferente, e aí vai ficar assim, ó, M alfa, eu vou juntar as derivadas aqui, ó, então fica dr, dqj, dr, dqk, juntei as derivadas.
Aí ficou faltando aqui, ó, as derivadas temporais. Então fica Q ponto J vezes Q ponto K. Ok? Bom, aí aqui, galera, a gente vai fazer uma coisa para facilitar um pouco a nossa anotação. Vocês estão vendo que esta parte de cá, deixa eu botar outra cor. Toda essa parte aqui, ó, até aqui, não depende dos Q pontos, só depende dos Qs e dos índices J e K. Então, tudo isso aí é uma constante em relação ao tempo, né? Tudo isso são constantes em relação ao tempo. Então, eu vou chamar esse troço aqui de AJK. É um número que depende de J e do K. Tá? São coordenadas generalizadas aí. Fazendo isso, a gente simplifica bastante a nossa vida. E eu escrevo a minha energia cinética assim, ó. Energia cinética é igual a meio, né? Tinha um meio lá fora, então fica meio de uma soma em J e em K, de um número AJK, que é representado por aquele trombolho todo lá atrás, de QJ ponto QK ponto. Pronto. Isto é minha energia cinética. Pronto. Agora, vamos lá. Portanto, o momento generalizado vamos relembrar quem é o momento generalizado? É o PI, e o PI nada mais é do que o DL dQi ponto, não é isso? DL dQi ponto. E, se você olhar bem, o DL dQi ponto é o D dQ ponto do L, que nada mais é do que K menos U. Só que, senhores, entre o K e o U, vocês acham que o Q ponto, cara, o Q ponto representa velocidades generalizadas. O Q ponto vai aparecer aonde? Na energia cinética ou na energia potencial? Ora, a gente definiu que a energia potencial só depende das posições. E o K, que é a energia cinética, depende das velocidades. Então, quando eu derivar em relação às velocidades, só vai ficar derivado em relação à energia cinética. Então, nós vamos ficar com aqui apenas o dK, dQi, ponto. Faz sentido, né? Então, esse é o PI. Tá bom? O PI é a derivada da energia cinética em relação à velocidade generalizada. Então, o momento generalizado, que é esse, fica dado, ou dada, né? Por. Então, vamos lá. O PI vai ser igual à derivada em relação à velocidade generalizada, né? Da energia cinética. Então, o que é energia cinética? A energia cinética está lá na equação 2. Então, eu vou abrir aqui, ó, a chave, vai ficar 1/2 daquele trombolho que a gente reduziu. Uma soma em JK de AJK QJ ponto QK ponto. E não tem problema escrever assim, porque eu não repeti os índices, tá? Aqui eu tenho um I e lá dentro eu tenho um J e K. Não posso repetir, porque senão a gente vai acabar criando ambiguidades. O que nós vamos fazer? Vamos jogar essa derivada aqui para dentro. Ó. Eu vou derivar. Olha onde a derivada vai bater, galera. Percebam que eu estou derivando em relação ao Q ponto. Q ponto. Percebam que o nosso AJK, olha para ele de novo aqui, ó. O AJK não depende da velocidade generalizada. Por isso que a gente separou ele.
O AJK não depende da velocidade generalizada. Então, quando eu derivar em relação à velocidade, essa derivada só vai pegar aqui, ó, nos QJ ponto e no QK ponto. Então, deixa eu reescrever isso de uma maneira mais legal. Vamos ficar com 1/2 de uma soma de J e K, de AJK, e aí eu vou ter agora a derivada entrando só aqui, dq ponto I, certo? De QJ ponto vezes o QK ponto. Pronto. Aí agora nós vamos aplicar a regra do produto. Então vai ficar assim, ó. Então, PI é igual a 1/2 da soma de JK a JK. Bom, e aí a minha derivada vai ser dQJ ponto dQI ponto. Aqui fica derivada do primeiro vezes o segundo, né? Então, segundo, mais agora o primeiro, Q.J, vezes a derivada do segundo. Então, fica dQK ponto dividido por... Dividido não, derivando em relação a QI. Certinho? Então, apliquei a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Só que, senhores, pensem comigo. O que seria a derivada, por exemplo, dxi sobre dxj? Alguém tem ideia do que dá isso? Alguém tem alguma ideia? Pô, professor, parece que é uma derivada em relação. Tem um y derivando em relação a x. Então achei que iria ser uma zero, né? Mas Isso, está no caminho perfeito. Isso vai dar zero. Menos em uma situação. Quando? quando for derivado em relação na mesma direção, sei lá, mesma coordenada. Ou seja, quando o i for igual ao j. Faz sentido? Isso. Isso tem um nome, cara. Isso se chama delta de Kronecker. Isso é zero para qualquer valor de ij, menos quando o i for igual a j. Quando o i for igual a j, esse cara dá 1. Faz sentido? Sim. Legal. Então, deixa eu marcar aqui, ó. Isto aqui, que aqui apareceu, é um delta de JI. Isto aqui é um delta... Opa. Isso aqui vai ser um delta de KI. Ó. Então, vamos abrir essa conta aí. Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou ter que a minha energia cinética, ela vai ser lá 1/2, né? Então, energia cinética, 1/2 de uma soma JK. Era uma soma JK. Aí tinha lá um AJK. O primeiro bichinho vai aparecer um delta de JI vezes um Q, K ponto, né? Vamos voltar lá para conferir. Então, AJK, delta JI, QK ponto. Show. Agora, mais o segundo pedaço. Então, mais... Eu vou abrir aqui, então vai ficar mais 1/2 da soma em J e em K de AJK
né? Agora vai ficar o QJ ponto. Então, QJ ponto. E agora um delta de KI. Legal? O que o delta faz dentro de uma soma? Ele mata os termos. Ele mata uma soma. Porque se eu estou somando todos os termos, por exemplo, de I, J, I, né, dos J's, isso quer dizer que só vai sobrar os termos onde o J foi igual ao I. Então, eu mato a soma em J, por exemplo. Então, olha essa primeira soma aqui, ó. Eu estou matando a soma em J. Beleza? Então, eu vou ter apenas a soma em K agora. E onde tinha J, eu vou trocar por I. Por quê? Porque eu vou só manter os termos em que o I foi igual ao J. Então, aqui vai ficar uma soma de A, I, K. Faz sentido, galera? Porque eu matei o J. E aqui fica um Q, K. Ponto. Mais 1,5. Mesma coisa lá, ó. Eu tenho um delta de KI. Então, eu tenho uma soma em K. Então, quando eu somar em K, eu vou ficar apenas com os termos onde o I é igual a K. Então, fiz a soma em K, fica apenas a soma em J, e aí, onde tem o K, eu coloco I. Então, fica AJI, ok? QJ. Ponto. Olha que doideira. Cara, esses índices, galera, eles só querem dizer que eu estou somando. Eu posso, por exemplo, aqui, ó, inverter esse J, esse I, e botar IJ. Não tem problema. É um JI, eu posso botar IJ. Porque a ordem lá da nossa forma que a gente construiu a JK não faz diferença. Mas eu estou somando em K, de 1 até N, aqui eu estou somando em J, de 1 até N. Essas somas são iguais. Eu estou somando a mesma coisa. Esses índices aí, eles não querem dizer nada nesse momento. Eu estou somando as mesmas quantidades. Na verdade, isso aqui não é o K, né? Isso aqui é o PI. PI. Galera, se eu somo, tipo, uma soma em I, de A e J, uma soma em I, vou botar assim, uma soma em J, de A e J, vezes o QJ, ou se eu escrevo uma soma em K, de A, JK, QK, essas duas coisas são exatamente iguais. Porque o índice das letrinhas aí, JK, eles são números que estão rodando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o N. Então, são apenas rótulos. Eles são apenas rótulos. Isso quer dizer que essas duas quantidades são as mesmas. Se elas são as mesmas, eu estou somando as duas coisas, eu posso juntar elas. Meio com meio vai dar 1. Então, PI vai ser escrito como sendo apenas uma soma. Por exemplo, em J, vou escrever em J, podia escrever em K, podia escrever em I, tanto faz, vou escrever em J. Desde que eu mantenha o padrão A, um índice aqui que poderia ser o K, eu vou chamar de I, J, e o último corresponde ao J. Então, QJ ponto. Beleza? Esse é o nosso PI. Esse é o nosso PI. Então, eu vou pegar esse PI e vou substituir ele, aí eu estou chegando no fim, ó. Substituindo na equação 1. Vamos lá para a equação 1. Onde ela está? Está aqui, tá vendo a equação 1? Olha aí, eu tenho uma soma em I desses caras aqui, ó. No lugar do PI, eu vou colocar o PI que eu achei agorinha. Sacaram? E a gente vai chegar numa coisa bem legal. Então, olha, eu tinha quem? Eu tinha que L menos, eu vou repetir a equação 1, porque ela ficou muito lá para trás, tá? PI
QI ponto. Isso tudo era uma constante. Tá, agora eu vou substituir o nosso PI. Então vai ficar L menos uma soma em I. Agora, eu vou colocar o PI, vou botar entre parênteses aqui só para a gente já separar organizado, vai ficar uma soma em J. Uma soma em J de A e J, né? Que J ponto. Fechei. E aí fica ainda multiplicado aqui por Q. QI. QI ponto, que é o cara que está lá fora. QI ponto. Legal. E tudo isso é uma constante. Tudo isso é uma constante. Só que, vou tirar esses parênteses, só para vocês enxergarem aí quem é que apareceu. Então vai ficar uma soma em I e uma soma em J, de um cara a IJ, ok? De um cara a IJ. E aí ficou aqui, ó, um Q I ponto e um QJ ponto. Tudo isso igual a uma constante. Agora, dá uma olhadinha lá na equação 2. Deixa eu subir aqui. Olha a equação 2, galera. Vocês estão vendo que a equação 2 é exatamente o que apareceu lá? Esse termo aqui, ó, foi o que apareceu lá, depois do meio. Eu tenho uma soma de AJK, QJ, né? Ponto, ponto. Lá eu tenho uma soma de A e J, QI, QJ. É a mesma coisa. Só que ao invés de ter um K, eu tenho um J. É a mesma coisa. Isso tudo aqui, então, como eu estou pegando apenas a parte sem o meio, isso corresponde a 2 vezes a energia cinética. Faz sentido? Olha lá. O K é igual ao meio dessa soma. Então, se eu passo 2 multiplicando, eu tenho que a soma é igual a 2K. Ok? Vamos lá. Esse aqui vai dar 2K. E aí, agora vai entrando nos finalmente, velho. Olha que coisa mais linda. Então, trabalhar com o tempo já não é tão simples, vocês estão vendo, né? Porque eu preciso de outros nuances aí. Então, vai ficar K menos U, isso aqui é a lagrangiana, menos 2K, tudo isto é uma constante. Ora, K menos 2K dá menos K, então eu vou escrever aqui menos K menos U é igual a uma constante. Se eu multiplicar esse troço por menos 1, eu vou ficar aqui K mais U vai ser uma constante. Eu não sei que constante é essa, então continua sendo uma constante. E eu vou chamar essa constante daqui para frente de H. Senhores, o que é K mais U? Isso tem interpretação física. Energia mecânica. K mais U é energia mecânica. Que no nosso contexto aqui, como a gente está trabalhando só com energias conservativas, né? Sistemas conservativos, então já é a energia do sistema. E esse H, nós vamos dar um nome para esse H agora. E é uma função que depende, ó, se o K depende da velocidade e o U depende das posições, então o H é uma função das velocidades e das funções. Então é uma função, nós vamos batizar ela de hamiltoniana. Em homenagem a um cara chamado Hamilton, ou Hamilton. A função H é denominada hamiltoniana. Representa a energia do sistema
representa a energia do sistema e aí vem a conclusão, né? Vocês estão vendo que ela é uma constante, cara. É uma constante. Se é uma constante, é porque ela se mantém igual no tempo. Então, ela é conservada. Mas ela só é conservada porque nós temos simetria em relação às translações no tempo. Então, representa a energia do sistema e que, devido às simetrias, ou simetria, né? A simetria de translações temporais temporais, ela é conservada. Vocês viram que só apareceu essa conservação porque a gente fez a derivada do L em relação ao tempo ser zero. Então, ou seja, a lagrangiana não depende do tempo. Se ela não depende do tempo, eu tenho uma constante de movimento chamada energia. E essa energia nós vamos chamar daqui para frente de hamiltoniana. De translações temporais é conservada. É conservada. Bonito isso, né, cara? Então vocês estão vendo que existe aí uma questão de simetria na natureza, em que quando algum tipo de simetria ocorre, eu tenho a conservação de alguma coisa. Isto é conhecido como teorema da senhora Noether. É uma física alemã, que eu já falei, muito da cabulosa. Deixa eu ver qual foi a corzinha que eu usei aqui. Foi um azul claro. E eu vou anunciar aqui o teorema de Noether. Ele é usado, tá, galera, para várias áreas na física, inclusive teoria de campos. Tá? Vou só anunciar ele aqui para vocês terem uma ideia do que fala ele, que é exatamente isso que a gente tá trabalhando. Teorema de Noether. E a ideia é o seguinte: para cada família de simetria, para cada família de simetrias existe uma lei de conservação correspondente. Correspondente. Então, cara, olha que coisa genial, bicho. Isso é uma coisa muito bonita, porque você está dizendo o seguinte: se algum tipo de família de coordenadas é simétrica, se algum tipo de família ela é simétrica, se existe simetria na natureza, alguma coisa será conservada. Que coisa é essa? Aí depende da família que você está conservando. Então você já viu aí falar, galera, de um monte de lei de conservação. Conservação da energia, conservação da carga, conservação do momento linear, do momento angular.
todas essas conservações, elas estão associadas a algum tipo de simetria, velho. Olha que coisa mais linda. Olha, eu chego a me arrepio com esse negócio. Isto, então, implica nas leis de conservação. Esse é o teorema de Noether. Tá? E isso vai ser aplicado em vários ambientes dentro da física. Tá? Em vários ambientes dentro da física. Deixa eu pegar um quadro aqui. Ele não vai estar aqui, né? Ele vai estar solto aqui, né? Tem um quadro aqui que, na verdade, é do livrinho de vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Achei. Que ele traz um resumo, tá? Dessa brincadeira toda aí, ó. E o resumo é o seguinte. Toda vez que você tiver alguma assimetria acontecendo, é porque existe alguma característica dentro do seu sistema inercial. Então, por exemplo, se o seu sistema inercial ele tem uma característica de ser homogêneo no tempo, o que é isso? Quer dizer que ele é simétrico no tempo. Quer dizer que o tempo passa e o seu sistema não muda, beleza? O tempo daqui a 10 segundos é o mesmo tempo agora no presente. Isto quer dizer que eu tenho uma lagrangiana sem uma função explícita no tempo. Então, o tempo aí é uma variável cíclica, beleza? Então, tem uma simetria no tempo, isso me leva a uma conservação da energia total do meu sistema. Percebam que eu estou lidando com sistemas conservativos, então a energia total é cinética mais potencial. Agora, se eu tenho uma homogeneidade no espaço, ou seja, o meu espaço é igual para todos os lados, é um plano, né, infinito, então eu digo que eu não tenho eu tenho como variável cíclica as coordenadas de posição, x, y e z. Todas elas são iguais, idênticas para a minha lagrangiana. Por quê? Porque minha lagrangiana ela não depende desses caras. Isso vai me propor o quê? Uma conservação da quantidade de movimento. Então, homogeneidade no espaço me leva a uma conservação da quantidade de movimento por simetria. Né? Por isso que quando você tem agora um morro, ao você ter um morro, percebam que você perdeu a simetria. Olha que coisa linda, velho. Ao você perder a simetria, uma bolinha caminhando aqui, ó, nesse morro, ao subir o morro, ela muda de momento linear. Por quê? Porque eu perdi a simetria da posição. Cara, profundo isso, né, galera? E quando ela desce o morro, ela aumenta o momento linear. Por quê? Porque esta região é uma região sem simetria com o resto. Né? Eu tenho aqui, nesse momento, uma lagrangiana que depende das coordenadas x, y e z. Agora, se o meu sistema for isotrópico, o que isso quer dizer? Que ele é igual em todas as direções, tá? Em relação ao centro. Então, eu tenho aí uma lagrangiana que não depende do ângulo, né, da posição angular. Isto me leva a uma simetria nesse espaço, que dá origem a uma conservação da quantidade de movimento angular. Show de bola, né não? Sacaram? Sim, Bonito, né, Thales? demais. Então, a- mas a dissimetria tem até no atrito, né? Então, aí com o atrito você perde algumas simetrias. Você vai ter uma quebra de simetria, por exemplo, no tempo. Uhum. Né? Por isso que não tem mais conservação da energia. E você também não vai ter mais conservação também no momento linear, porque a cada posição que você estará, a sua energia vai mudar. Então você vai ter uma lagrangiana diferente. Então perdeu a simetria. Muito doido, né? Eu espero que essas ideias novas aí... Porque, cara, vocês passaram a vida inteira estudando a conservação das coisas. E agora vocês estão vendo a conservação dada por um princípio muito simples. A conservação se dá por simetria. Ponto. Isso, velho, tem que explodir na cabeça de vocês.
porque isso leva a muitas ideias interessantes. Eu deixei um videozinho lá na turma, no grupo de vocês lá do WhatsApp, depois dê uma olhada nele, ele é bem legal. Tem outros no YouTube também mais legais, ou tão legais quanto, depois vocês podem procurar para viajar nesse assunto aí, que ele é bem divertido. Tá coisa, né, Aissa? Eu boto fé, cara. Então eu vou parar aqui, cara, porque eu não quero ser acusado de explosão de cabeças da Issa. Vou parar.